Ah, não. Eu, Não tá, não. eu tô com os dois monitores aqui, só que um tá no PowerPoint e o outro tá na outra apresentação. Eu não tô vendo o que tá por Não trás. dá pra ver. Ah, acho que agora foi. Aí deu certinho. Bom, gente, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa última sessão de palestras do CIPUC. Agora, nessa primeira palestra, das 19 horas, a gente vai contar aí com uma palestra do engenheiro Rafael, que vai falar para a gente sobre asfaltos, como as engenharias se unem em pavimentos sustentáveis e de alta performance. Eu vou deixar o Rafa se apresentar aí com mais detalhes, né? Mas o Rafa é um amigo já de longas datas, né? A gente já se conhece, deve ter uns 15 anos quase. É, tem um tempo bom. Já tem um bocado de tempo, cursamos uma disciplina juntas na graduação, né? Apesar de Tecnologia eu ser aplicada e engenheira tal, química né? e você engenheiro civil, a gente acabou fazendo disciplina juntos e nos conhecemos. E o Como a Rafa tá. engenharia se une aí, tá vendo? Isso, exatamente aí, ó. Já é um ótimo exemplo de como as engenharias se unem. Perfeito. Então, eu vou deixar você se apresentar, Rafa, com mais detalhes, já te passo aí a palavra. Tá, E beleza. pessoal aqui da palestra, né? Quem tiver qualquer dúvida, pode ir comentando aí no chat. Nós temos aqui a Alexia, que é a nossa querida monitora, que está ajudando demais no congresso. Ela vai coletando aí as perguntas que forem aparecendo para a gente passar para o Rafael no final da palestra. Paulinha está aqui no chat, Rafa. Grande Aí, ó. Rafa. Paulinha E aí, Vilela. Paulinha? Perfeito. E aí, ao final da fala também do Rafael, quem quiser pode também fazer alguma pergunta ligando o microfone, basta levantar aí a mãozinha que a gente abre o microfone para vocês poderem falar. Então, fique à vontade. Beleza. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje, nessa noite com vocês, compartilhando um pouquinho o que eu aprendi ao longo desses últimos anos sobre pavimentação e um pouco de algumas visões pessoais minhas, tá? Obrigado, Laura e a organização do CIPUC por me convidar aí para a gente poder trocar essa ideia com a turma. Enfim, me apresentando de maneira geral, sou engenheiro civil, formei aí na FMG, fiquei um tempo fora na TU Dresden, na Alemanha, e aí eu formei lá, comecei minha carreira profissional em obras de infraestrutura, né? Então, na parte de execução de obras, então andei um tempo em execução realmente de projetos de infraestruturas, BRTs, rodovias, ferrovias, e há 5 anos eu um pouco que migrei de, de indústria e hoje eu trabalho na indústria química, né, na indústria de polímeros. E eu vou apresentar um pouco para vocês aí onde é que eu atuo, como que a gente trabalha e um pouco da minha visão pessoal sobre esse mundo de asfaltos, tá? É, a agenda de hoje, eu coloquei aqui, eu vou falar um pouco da história, enfim, tanto da empresa que eu trabalho, quanto da parte de asfaltos, evolução de carregamento, como que o Brasil está incluído nessa questão de logística, de transportes, e seguir com a temática aí que nós acordamos, tá bom? É, então, a empresa que eu trabalho, a Kraton, ela é uma empresa americana. Nós começamos aqui em mais ou menos 1960, tá? E indústria química, basicamente. Então, a gente tem lá o petróleo. Ontem foi falado, né, sobre a indústria petróleo, pré-sal. Então, do petróleo, ele é refinado, sai alguns monômeros ali, e desses monômeros a gente faz os polímeros. Kraton é uma homenagem ao deus da força, o deus Kratos, e é exatamente isso que os polímeros eles conseguem colocar nos compostos que eles estão, né? Vou falar hoje especificamente dos elastômeros, dos SBS, dos termoplásticos, mas os polímeros que nós trabalhamos estão em basicamente tudo. Então, fico brincando que, fatalmente, aí as pessoas estão tocando, utilizando alguma tecnologia nossa, desde a sola do sapato, é, capinha do celular, luva cirúrgica, máscara, preservativo, tudo, né? Tem algum polímero nosso. Então, esses polímeros, os elastômeros, os SBS, eles foram criados aqui. A primeira patente é da Kraton,
em 59, 60, e desde então começamos a empregar isso em diversos mercados, e começou com o mercado de footwear, de calçados, tá? Como eu falei anteriormente, uma parte da nossa indústria advém aqui do mercado de óleo e gás, né? De refino aqui do petróleo, e desse refino nós tiramos aí os monômeros, no caso, o estireno e o butadieno, e a partir daí fazemos os polímeros que eu comentei anteriormente. Uma outra divisão, já nessa parte mais sustentável, é que nós temos também, a Kraton tem uma linha de refinarias, de biorrefinarias, que pega o que chama-se de Black Liquor Soap, que é o licor negro da indústria de papel, que seria o petróleo verde. Esse petróleo verde é refinado, e aí tem vários streams, e dessas frações nós temos também algumas tecnologias que podem ser utilizadas em asfalto, como os rejuvenescedores. E isso aqui se une no meio, nos vários mercados e segmentos que nós atuamos hoje globalmente. Sobre a indústria de pavimentação, né, a primeira via assim, asfáltica realmente ela foi feita aí, nos Estados Unidos, construída em 1970, na Pennsylvania Avenue, utilizando aí na época o TLA. Tá? Deixa eu fechar aqui uma janelinha. E com essa demanda crescente, né, a partir, exatamente conectando um pouco essa demanda por conexão, né, por transporte, começaram então advindo também a indústria de petróleo a utilizar esse asfalto vindo do petróleo, tá? Uma reflexão que eu vou deixar para vocês é que, usualmente, antes de chegar muitos dos desenvolvimentos em vários lugares no mundo, uma das primeiras coisas que se chega antes do doutor, do advogado ou do supermercado grande é o asfalto, é o pavimento. Então, é muito importante que possamos aumentar cada vez mais a quantidade de vias pavimentadas no nosso país e no mundo para conseguir melhorar a qualidade de vida da nossa população, tá? De onde vem o asfalto, né? A gente já comentou um pouquinho disso antes. Então, esse é um exemplo onde tem um asfalto aqui, tem uma coluna de destilação, aí você tem os vários streamings. No exemplo aqui à direita, a gente tem uma representação de uma coluna de destilação, tem os combustíveis, óleos combustíveis. Aqui no finalzinho, esse bottom aqui, que o pessoal às vezes chama do resíduo, né? Esse camarada que a gente trabalha. Ele não é algo tão trivial. O que a gente falou anteriormente, né, do petróleo também, daqueles streams, vem os polímeros, tá? E aí eu vou comentar para vocês um pouco dessa evolução e dessa necessidade de trabalhar cada vez mais com pavimentos de performance, né? Então, anteriormente, isso aqui é uma imagem lá do Uruguai, tínhamos pavimentos que eram menos solicitados, né? Esse daí é o aeroporto Santos Dumont, quando da sua inauguração, com aviões de menores cargas, e atualmente a gente tem pressões sobre o pavimento cada vez maiores, tanto nas rodovias quanto também nos nossos aeroportos, tá? Uma questão importante para a gente pensar, então, e refletir essa evolução, né? Então, da década de 30 e 40, já chegar em um lugar um milagre, e foi evoluindo 50, 60, vamos chegar a todos os lugares. Década de 70 e 80, começou ali a motorização mais em peso, as motocicletas, então, a chegar rápido. Década de 90, chegar com conforto e segurança. Nos anos 2000, começou até a questão do valor agregado da informação, né, da conexão. 2005 veio, então, esse approach um pouco mais forte da sustentabilidade. Hoje aí tem o ESG, né, para falar um pouco da sustentabilidade, governança.
2015 começou a questão da hiperconectividade, como os carros se conectam, o Waze, você consegue ver em tempo real, melhor rua para você passar de um ponto a outro. E recentemente temos falado muito, né? Acho que a Laura até comentou, a gente comentou, vocês comentaram em uma das palestras sobre a resiliência. Então, hoje estamos falando muito de resiliência e pavimentos resilientes, né? Os pavimentos, e tem outro conceito aí de antifragilidade que o pessoal gosta de falar bastante, na parte um pouco mais pessoal, mas são linhas onde encaixam perfeitamente quando a gente começa a falar de performance, né? E performance e sustentabilidade são conceitos que devem andar bastante em conjunto. Vamos passar aqui sobre indicadores. Isso é um pouco para dar até um alento aí sobre a necessidade que a gente tem da indústria, tá bom? Esses indicadores eu peguei de um relatório recente publicado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. O link está aqui para vocês possam consultar. E ele apresenta uma análise de investimentos bem interessantes sobre vários países aqui da América Latina, basicamente quase todos, e os números que eu vou mostrar para vocês são números do Brasil, tá? Então, o Brasil, ele tem uma malha bastante extensa, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é basicamente a malha hoje do Brasil, e o que a gente tem de malha são 1.600.000 quilômetros, e dessa malha, o que a gente tem pavimentado é apenas cerca de 233 mil quilômetros. Fazendo a continha, temos somente 13% da malha no Brasil pavimentada. Ou seja, existe aí muita estrada que não tem condições, não está realmente pavimentado. Isso não quer dizer necessariamente asfaltado, tá? Então, a pavimentação ela pode ser uma pavimentação até para de baixos níveis, né? Você pode fazer algum tipo de tratamento, colocar uma emulsão, fazer alguns tipos de intervenções, mas então a gente aí que tem, nós da engenharia civil, temos bastante trabalho na construção, mas tem também aí os nossos amigos da engenharia mecânica que trabalham nos processos aí dos próprios equipamentos para a gente chegar e conseguir construir, fazer a manutenção disso, e eu vou conseguir tentar conectar um pouco mais esse mundo à frente. E aí nós estamos vendo aqui, né, a frota de veículos está crescendo, entretanto a gente não está acompanhando a velocidade, então a gente está tendo mais carro do que pavimento, e isso é algo preocupante para nós. Em termos de PIB, o Brasil, nesses últimos anos, tem investido apenas 0,6% do seu PIB em pavimentação, o que é muito pouco. Voltar aqui esse slide, na América Latina, na média dos países, nós temos 19% da malha pavimentada, tá? Então, a gente vê que o Brasil está consideravelmente para trás aqui da média da nossa região. E outro dado interessante é essa brecha que tem de infraestrutura. Então, assim, para a gente conseguir chegar nas projeções do banco de crescimento em níveis de PIB, né, mas também crescimento que tem na própria frota projetada, a gente tem que sair de 0,6% de investimento do PIB em infraestrutura para níveis de 4%. Então, a gente tem um desafio muito grande para frente, e a gente está começando a ver aí uma mudança de tendência da atual gestão, né, de poder privatizar e passar isso mais à gestão privada e diminuir um pouco do custo público disso. Eu não vou entrar no mérito, depois a gente pode bater um papo em outra oportunidade sobre a minha opinião, mas a gente está caminhando para conseguir tentar melhorar isso, tá? Asfalto e sua modificação. O que é o asfalto, né? A gente olha de longe assim, o asfalto tudo pretinho e tal, mas se a gente começar aí e fazer um zoom, o asfalto ele é formado basicamente a mistura asfáltica, né? De 5% de asfalto somente, usualmente, e 95% disso são os agregados, né?
tanto a brita quanto a areia, e se a gente for fazendo, chegando um pouquinho mais próximo disso, realmente a gente não consegue distinguir um asfalto, que tipo de tecnologia ele vai ter ali dentro, que tipo de asfalto que é, e aí a gente vai começar a entrar no nível um pouco mais molecular, que é aí que eu vou começar a explorar um pouco mais sobre a questão da modificação dos asfaltos. Em linhas gerais, os asfaltos, ele tem aí 80% de carbono, 8 a 11% de hidrogênio, então é um composto bem complexo, a priori parece simples, mas não é. E uma análise interessante que eu costumo fazer, que é a composição química do asfalto, quando a gente faz aí uma cromatografia de película delgada, o Iatroscan, a composição química divide-se em 4 frações, basicamente, que a gente chama de saturados, aromáticos, que é a parte solúvel do asfalto, tá? E os asfaltenos, que é a parte insolúvel do asfalto. Isso para o pessoal da engenharia química, né? Então, se você tem aqui o peso molecular desse é um pouquinho menor e o peso molecular disso vai aumentando dos saturados até os asfaltenos, tá? E mais para frente a gente vai ver que o mecanismo de reação dos polímeros, dos elastômeros termoplásticos, ele usualmente está aqui com os aromáticos, por uma questão também de polaridade, aquele conceito de apolar dissolve apolar, polar dissolve polar, então ele vai conseguir encaixar aqui, né? E se a gente for ver no microscópio, isso, na verdade, é uma das teorias de Gidler, de 65, que vê aqui uma fonte, o Shell Handbook, que a gente vê que as micelas aqui dos asfaltenos, né, que é a parte rígida do asfalto, ela está dispersa nesse meio solúvel dos maltenos, tá? Então, se você tem... E o que acontece? Isso é uma formação tipo sol. Tipo gel é quando você começa a ter mais asfaltenos predominante nisso, então usualmente são asfaltos um pouco mais oxidados, eu não vou entrar no mérito disso agora, mas deixar para vocês um pouco aí do conceito dessa diferenciação e o que eu chamo, entre aspas, do DNA do asfalto. Então, basicamente, o asfalto por si só, ele tem essas 4 frações, né, segundo essa teoria de Gidler, nessa representação, e isso depois vai começar a influenciar os mecanismos de modificação do asfalto. Então, esse que é interessante, né, a gente sair de um mundo que é bastante do mundo da engenharia civil, que a gente pensa que é um pouco o mundo que você estuda as estruturas, os carregamentos, mas tem uma parte de química bastante importante por trás disso. E aí um conselho para vocês, tá? Não se limitem em relação ao trabalho ou ao emprego que vocês possam estar procurando, ou até mesmo que vocês vão trabalhar no futuro. Talvez vocês nem saibam onde ou o que vão fazer em um futuro próximo. Eu nem sabia o que era um polímero, um elastômero há 6 anos atrás. Então, isso é um ensinamento, talvez compartilhar para vocês um pouco da minha experiência, de se mantenham abertos a oportunidades que venham a surgir, porque elas podem agregar bastante profissionalmente na vida de vocês, tá? Então, nessa categoria de polímeros, tem os polímeros, elastômeros e os plásticos. A gente tem aqui, né, os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros, as borrachas. Você tem a borracha natural e as sintéticas, e os elastômeros termoplásticos, SBS, eles estão nesse grupo aqui, tá bom? Ele tem mais ou menos essa carinha, então é um pellet branco. Se vocês forem ver aqui, é uma bolinha, como se fosse um feijãozinho realmente branco, então você não consegue extinguir, mas os polímeros, elastômeros, eles são diferentes quimicamente, e aí que a gente começa a trabalhar bastante forte, fazendo a engenharia disso. E são grupos multidisciplinares, com engenheiros químicos, com químicos e com end-users também. Os SBS, então, o estireno, né, ele é o que a gente chama o bloco rígido do polímero, então ele é a parte dura desse polímero, e o butadieno, ele é a parte flexível. Então, um SBS, ele vai ser
Deixa eu tentar fazer aqui para vocês um esqueminha. Se a gente for ver um polímero SBS, ele é basicamente assim, ó. Você tem uma bolinha, que é a parte rígida. Aqui você tem uma molinha, que é a parte flexível, que é o butadieno. E aqui a gente vai ter um outro estireno. Então, por isso que chama SBS, tá? O nome técnico disso seriam copolímeros de estireno. E eles são compostos aí não hidrogenados, não vou entrar nesse mérito também. Agora, depois a gente pode bater um papo sobre isso, qual que é a diferença de polímero hidrogenado e não hidrogenado, mas é esse tipo de composto, esse tipo de polímero que a gente coloca no asfalto para conseguir modificar algumas características, para conseguir melhorar a performance do ligante asfáltico, tá? De maneira geral, como é que a gente faz essa modificação? Existem as plantas de modificação de asfalto, que usualmente na indústria de construção a gente só conhece quem produz o asfalto, né, a mistura asfáltica em si, ou quem está utilizando, mas existem indústrias dedicadas a fazer esse tipo de modificação, tá? A gente aquece esse asfalto a 180 graus, mais ou menos, coloca, e aí começa a colocar o polímero. Aqui tem um moinho, essa mistura vai passar por esse moinho, e esse moinho ele vai diminuir, vai picar esses pellets, para que então comece a ocorrer o processo de dispersão do polímero dentro com asfalto, tá? E por aqui é bastante interessante, porque os meus clientes aqui na América Latina, a gente tem bastante interação com bastante mecânicos, né? Porque é um engenheiro mecânico que é o dono de todo esse processo realmente mecânico que acontece, pressão do moinho, se ele está funcionando, não está, como que está a alimentação, temperatura, aquecimento, como você calcula a transferência de calor, como você faz para não oxidar esse asfalto, superaquecê-lo. Então, isso é bastante importante, que tem uma mecânica, uma termodinâmica também bastante forte por trás de tudo isso, e automatização também, porque muitas plantas elas são totalmente automáticas. Para a galera aí da metalúrgica, né, uma parte bastante importante é sobre essa questão da própria dureza dos metais que são utilizados no moinho. Então, aqui a gente vê que a mistura com asfalto, o polímero vai entrar aqui, ele vai passar por essas ranhuras, esse moinho ele vai estar girando e ele vai sair daqui micronizado, porque aí ele vai começar a se dispersar no meio do asfalto e reagir aí com a fase maltênica que a gente falou lá atrás, tá? E essa diferença de um plástico para um elástico é exatamente uma comparação bem simples, né? Mas você pega um cartão de crédito e força ele, e ele tem uma deformação, ele não recupera. Já o elástico, você deforma ele e ele volta ao seu estado inicial. Isso é um pouco do que acontece com os asfaltos modificados, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma representação. Esses blocos maiores são os blocos rígidos que nós comentamos. Eles são os blocos de poliestireno. Eles representam, na média, aí, 70%, tá? 30% de um polímero SBS e 70% dos polímeros SBS são os polibutadienos, que é essa parte flexível. Então, você coloca esse polímero no asfalto, ele dispersa, e o polímero SBS, ele incha até 10 vezes o seu próprio peso. Usualmente, você coloca ali 4% de polímero, então você vai ter uma fase 40% polimerizada, 60% fase asfáltica não polimerizada, e é basicamente esse que fica o arranjo, né? Essa seria essa modificação física que tem em um asfalto modificado. Aqui é um exemplo, por exemplo, de um caso onde a gente tem uma reflexão de trinca, e se essa reflexão de trinca encontra uma fase altamente polimerizada, ela vai tender a retardar esse reflexo de trincamento para cima, tá? Vou passar bem rápido, isso daqui é mais como um informativo, um pouco do histórico de asfaltos, né, sobre especificações, métodos de desenho, de misturas.
um pouco das especificações que a gente fala aí dos próprios asfaltos, né, trabalhando com penetração, viscosidade. Hoje a gente fala bastante de grau performance grade, né, o grau PG, e o uso de materiais de SBS na modificação dos asfaltos. Começou aqui com 67 e desde então tem um aumento substancial devido à busca por melhores materiais, tá? Um número interessante, tá? Em termos, assim, se a gente for falar de mercado globalmente, talvez bem focado em Brasil, pode ser um número, aproximadamente apenas 10% de todo asfalto comercializado no Brasil ele é modificado. Então, para vocês terem ideia, compartilhar um pouco também do que é o mercado de asfaltos modificados hoje, e isso também é uma figura bem peculiar, bem parecida assim, ao longo da América Latina, tá? Bem, falando de performance, vou passar um pouco rapidinho aqui. O polímero SBS, então, ele pode absorver até 10 vezes o seu peso, né? Ele vai inchar, absorvendo aquela fase maltênica, e com pouca quantidade, você consegue ter um incremento de performance. Esse videozinho aqui, ele vai exemplificar como que você consegue aumentar a performance de um ligante asfáltico com o nível de modificação, tá? Aqui é um exemplo que nós fizemos, basicamente aqui, essa amostrinha com 0% de polímero, com 2, com 4 e com 6. A gente aumentou aqui esse grau de polimerização para a gente tentar ver essa inversão de fase que tem aqui, né? Aqui a gente está vendo essa bolinha amarelinha, essa bolinha amarelinha, ela é a fase polimerizada. Aqui está o inverso, então a gente vai sair de uma ponta e ir para outra, e nesse caminho a gente consegue melhorar as performances dos ligantes asfálticos. Esse é um exemplo bastante simples, não é normatizado isso, para a gente ver como é que é a questão da elongação, né, de um asfalto altamente polimerizado. Então, você consegue melhorar essa curva S, ela tem uma correlação em termos de performance, tanto quanto a gente fala em dados empíricos, quanto também reológicos. E o que acontece aqui, exatamente o que a gente comentou anteriormente, né? Aqui a gente tem 25% de fase polimerizada, aqui tem 50% de fase polimerizada, até 7,5%, que a gente chamaria esse daqui de asfalto altamente modificado, tá? Bastante novo, de asfalto realmente de super alta performance. E como é que você consegue ler isso? Você consegue, então, agregando mais polímero neste meio, você consegue melhorar a resposta elástica do material, e com isso você consegue absorver e distribuir melhor essas cargas no pavimento. Então, aqui uma comparação em elementos finitos, né, uma análise de elementos finitos, comparando 25% de uma mistura asfáltica com um asfalto não modificado. Esse asfalto aqui já tem 15 centímetros, e aqui tem 6%, e aqui os mesmos 15 centímetros, só que ele tem 7,5% de polímero. Aqui a gente consegue ver como é que foi a propagação, esse dano aqui no pavimento, tá? Esse foi um exemplo, tem um paper bastante interessante sobre isso, que nós publicamos há uns 10 anos atrás. Então você consegue ver essa melhora da performance no pavimento, no pacote estrutural em si, tá? Para o pessoal da engenharia civil, aí você consegue modificar esse coeficiente estrutural, se a gente fala aí na linguagem da Ashton 93. Ou, numa linguagem um pouco mais moderna, você consegue melhorar, aumentar o grau PG do ligante, melhorar essa performance da mistura aí em relação à resposta à fadiga. Por que utilizar soluções de alta performance? Imagina uma concessão, uma rodovia. Então, ao longo dos anos, você tem uma condição de pavimento 100%, ele vai decair, você tem que fazer uma intervenção aqui, uma reabilitação, manutenção para ele voltar, e aqui ele vai cair de novo, vai voltar. Então, você tem que continuar fazendo várias intervenções para conseguir recuperar o nível, a condição do pavimento ideal, né? Isso numa condição, por exemplo, de asfalto modificado. Você necessita intervir mais para você conseguir recuperar esse pavimento. Se você tem um asfalto um pouquinho mais polimerizado, você consegue
possivelmente diminuir esse número de intervenções. E, consequentemente, a gente começa a falar aí de conceito de sustentabilidade, né? Se você talvez intervém menos, você gasta menos material, você emite menos CO2, você tem uma série de ganhos, mas se você, e no próximo passo, você tem asfaltos de super alta performance, você consegue, então, diminuir mais ainda esse nível de intervenção para poder otimizar esse ciclo de vida do pavimento. Então, a gente está falando em uma linguagem, talvez aumentar um pouco o CAPEX, né, o investimento inicial, e diminuir o OPEX, essas manutenções e intervenções. Maneiras mais modernas de a gente conseguir avaliar isso, e aí entra a equipe aí da turma de engenharia de automação, elétrica, eletrônica, para a gente conseguir fazer análises estruturais desse pavimento e a própria análise funcional, tá? Então, você tem aqui equipamentos que conseguem medir a deflectometria. Esse outro aqui, você tem lasers bastante modernos aqui, acoplados nesse carro, que vocês faz aí a leitura do pavimento, e a partir disso a gente consegue medir o percentual de área trincada e como é que está a resposta desse pavimento aqui embaixo. Então, juntando esses dois dados, você consegue definir que hora você tem que fazer intervenção no seu pavimento. Isso é um segmento assim, que está crescendo muito o desenvolvimento, tá? O pessoal aí até de computação, para você conseguir programar isso, está tendo a demanda bastante crescente global, porque está tendo uma procura muito grande por soluções cada vez mais inteligentes. Algo bem recente que eu gostaria de compartilhar com vocês, aqui tem os links dos papers, tá? Então, isso daqui é uma leitura hoje que já tem sido feita, nesse paper aqui eles fazem uma leitura com o Google Earth, ele faz a leitura do pavimento, e através de um machine learning, ele consegue treinar com o Google Street View, você consegue, então, ele tem um programinha que você consegue treinar essa inteligência artificial para você definir qual é o tipo de patologia que você tem no pavimento, qual que é o nível de deterioração, para você tentar intervir, então, e fazer um planejamento de manutenção. Isso é algo que já está vindo, está acontecendo, está ontem saindo do forno, mas é algo assim que vai ser bastante crescente no curto prazo, eu acredito. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui, eu vou falar bastante rápido, mas algumas analogias, de maneira geral, eu falo que o asfalto é um ser vivo. Tá? Então, como qualquer ser vivo, a gente tem, quando está novinho, a gente tem uma flexibilidade muito alta. Né? Então, se você tem um asfalto não modificado, usualmente, e você coloca no pavimento, se você não fizer o desenho, o projeto muito bem disso, você pode fatalmente ter o que a gente chama aí de deformação permanente, né? Que são aquelas canaletas que a gente vê, por exemplo, principalmente quando passa ônibus e caminhão. Isso é como se fosse uma criancinha, né? Muito flexível, e isso é basicamente um asfalto quando ele está jovem, novo. Mas, quando esse asfalto começa a envelhecer, a oxidar, o que acontece é o processo contrário, né? É o que a gente começa a ver, é o que a gente vê com mais facilidade, que são os trincamentos, né? É o couro de crocodilo, aquele trincamento dos pavimentos. Então, isso é um indício de um pavimento já bastante velho e oxidado. Então, como é que você faz para conseguir aumentar a performance desse asfalto, né, desse pavimento? Você tem que começar a agregar alguns tipos de modificadores. Então, com o modificador, você consegue, então, ter um pavimento mais jovem, mas esse pavimento mais jovem ele vai ser um pavimento mais parrudo, tá? Você vai conseguir dar uma musculatura um pouco maior para ele ser um pavimento mais resiliente. Então, quando esse pavimento ele for envelhecer, ele vai demorar mais para envelhecer, ele vai oxidar, dependendo do polímero que você usa, de uma maneira um pouco mais lenta, mas de tal forma que quando ele envelheça, ele vai estar envelhecendo com um pouco mais de qualidade, vai demorar um pouco mais,
ainda assim ele vai chegar no final da vida útil dele com shape legal, tá? Essa é uma analogia aqui, algumas características sobre a melhoria de performance reológica e empírica dos pavimentos, né, quando a gente tem aqui essa inversão de fase, então de uma fase polimérica não contínua para uma fase polimérica contínua, né, aqui pavimentos, asfaltos altamente polimerizados. O que é um asfalto? Um ensaio simples, né, de asfalto não modificado. Você na verdade, estira ele e ele não tem nenhuma recuperação, tá? E aí se a gente fala, por exemplo, você estira e ele deforma realmente permanentemente. Aqui eu tenho uma barrinha, então se você estica essa barrinha aqui, vai esticando. Aqui também é tipo um asfalto altamente polimerizado. Você estica ele muito, só que ele vai voltar. Então, ele vai ter uma recuperação elástica. Aqui é quando começa a trabalhar aqueles blocos rígidos, flexíveis, estireno e butadieno. Não vai entrar no mérito, depois a gente pode bater um papo sobre isso. Mas para dar um overview para vocês. Mais alguns estudos interessantes de como você consegue melhorar essa vida do pavimento. E estudando, você consegue ver assim, pô, quanto a mais eu consigo agregar de vida útil no meu pavimento, se eu tiver asfaltos de melhor performance. Então, no Brasil, de maneira geral, a gente está caminhando assim, para ter cada vez menos intervenção, gastar menos recursos naturais, né, ter aquele approach mais sustentável, a possibilidade de, então, construir pavimentos mais esbeltos e poder, então, incrementar a malha rodoviária. E um mantra que eu tenho é ser sustentável também é ter alta performance. Não adianta falar assim, esse tipo de material é sustentável e tal, mas, cara, se ele durar pouco, não adianta, porque você vai gastar mais pedra, vai gastar mais hora homem e você não vai conseguir agregar em muita coisa. Você está fazendo um greenwash, né? Onde a gente está agora, vou falar um pouco para vocês sobre, em termos de especificação, mas algo bem de overview para depois o pessoal da engenharia ver um pouco com mais detalhes. Então, hoje, a gente está trabalhando com especificações bastante empíricas, né? O que a gente está caminhando agora para trabalhar são métodos mais mecanísticos empíricos e o ideal seria a gente trabalhar para o método full mecanístico. E algo que está saindo hoje em dia é o método Medina, que é o método de dimensionamento nacional, que aí ele classifica o asfalto em diferentes níveis de serviço, e é bem bacana isso. Não sou especialista na temática, mas é algo que vocês podem consultar, aqui tem os manuais já disponíveis no site do DENIT sobre isso. Ele vai definir e dividir em diferentes classes de asfalto esses pavimentos. Aqui tem um dado um trabalho muito bacana, o link está aqui embaixo, que a gente vê hoje o Brasil comparado com outros países, né? O nosso pavimento aqui ele é um pavimento muito fininho, então ele dá aqui 10 centímetros, e que nas mesmas condições de outros países, a gente vê aqui que a média deve ser uns 27, 30 centímetros. Com o Medina, a gente vai começar a sair dos 10 para os 18, e isso vai ter uma mudança bem interessante no mercado, tá? Vai demandar pavimentos mais robustos e tal, vai mudar bastante um pouco a concepção. E um pouco da engenharia que a gente tem que ter com seus desafios são como é que a gente trabalha orçamento, como é que a gente consegue otimizar isso em uma obra real. Esse é o caso aqui da concessão de Pipa, tá? O site que está disponível também para vocês consultarem. Soluções para uma pavimentação ecológica. Esse é um material bem interessante de uma pesquisa feita pelo World Road Association, que foi feita aí ao redor do mundo, com alguns países, perguntando o que interessa realmente os países, quais fatores são importantes para o que vocês avaliam, né? RA seria o reuso dos asfaltos, né? Que ele está aqui na linha de produção, mas um fator interessante aqui é low noise, né? Que seria pavimentos com baixo ruído, né? Que tem a questão do uso, misturas mornas. Então, a gente tem uma série de tecnologias, e aqui é um pouco as principais preocupações desses países em relação a isso. Já nesse caso,
o porquê de cada coisa, né? Então, o RA tem um approach muito forte aqui, um apelo ambiental, o low noise social, algumas coisas com approach financeiro, mas a gente vê que a maioria das preocupações que nós temos aqui são preocupações com aspectos de sustentabilidade dos pavimentos. Um pouco sobre, estou acabando, um pouco sobre pavimentos sustentáveis, uma questão assim de tendências. Eu não vou entrar no mérito disso especificamente, mas é mais para deixar para vocês aí o que tem sido feito, o que tem sido visto ultimamente em relação a uso de tecnologias para isso. Tá? Interessante que isso é algo bastante mais multidisciplinar ainda. Então, você tem sociólogos, cientistas sociais envolvidos para conseguir medir qual que é o impacto disso. Tá? Porque, como a gente falou anteriormente, transporte, pavimento, asfalto é algo bastante multidisciplinar. Entre outras coisas que eu não comentei, mas são linhas bastante interessantes, é a questão do asfalto borracha, que é o asfalto com pneu de borracha moído, o uso de plásticos residuais é um mega trend assim, que já está sendo visto no mercado. Possivelmente deve ter aí, a gente está organizando um seminário sobre o uso de plásticos residuais em asfaltos, né, em pavimentos asfálticos. Eu vou passar para vocês aí, depois vou passar para a Laura as datas certinhas, mas deve ser no final de novembro, início de janeiro. Os materiais fresados, rejuvenescedores, as reciclagens. Então, tem muita coisa para falar. A gente viu aí que a indústria do asfalto ela é uma indústria multidisciplinar, interdisciplinar. Então, da mesma hora que você está falando com engenheiro mecânico, você vai estar interagindo com engenheiro químico, vai trocar uma ideia ali, talvez, com o cara de computação, automação, para ver como é que é o sistema de laser que ele está trabalhando, como é que isso capta realmente o que o pavimento, como ele está se deteriorando. Performance deve andar com sustentabilidade. Lembre-se sempre disso. A América Latina está caminhando cada vez mais rápido para pavimentos de melhor performance e a gente tem muito trabalho pela frente. Não desanimem, tá? Vai ter bastante coisa. A gente precisa de gente aqui no Brasil, na América Latina, em vários segmentos, porque a indústria nossa, principalmente nesse movimento de concessões, está precisando muito de gente capacitada em muita coisa. Lembre, por exemplo, algo de automação, né? O Free Flow, que é a questão da automatização das cobranças dos pedágios. Então, assim, tem muita coisa que está crescendo no Brasil, que está andando junto com a indústria de transportes. Algumas sugestões finais para vocês. Nem sempre pense que pensar fora da caixa pode ser a melhor solução, tá? Esse livro, Inside the Box, ele traz algo bastante interessante sobre alguns métodos bem interessantes, como você consegue inovar inside the box. Então, dicas de recomendação de livros, assim, que às vezes não são muito usuais, tá? Outra coisa interessante também é um livro chamado Storytelling, do Carmine Gallo. Então, contar uma boa história pode fazer diferença na sua vida profissional e pessoal, obviamente. Então, isso não está muito no escopo, às vezes, da engenharia, mas é uma sugestão minha, se eu puder contribuir com vocês nisso. E outro livro que eu gostei bastante, que a galera da computação também deve conhecer, é o Hit Refresh, né, o Aperte F5, do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, onde ele fala aí sobre cultura. É um livro bastante interessante para vocês pensarem o nível de empresa que vocês vão criar ou trabalhar, e vocês podem refletir. Mensagem final: lembrem-se que o mundo, eu falo sempre que o mundo não é B2B, né, business to business, nem B2C, business to customer. O mundo ele é H to H, human to human, humano para humano. Então, lembre-se que vocês vão interagir com pessoas, vão trabalhar com pessoas e vamos trabalhar para pessoas, tá? E quando você tem uma relação saudável profissional,
Isso evolui quando você tem o heart to heart, seria o supra-sumo assim, de uma relação realmente bem feita. E eu até estava brincando quando eu estava montando essa palestra, falando sobre machine learning. Então, antes do machine learning, tem que vir o human learning. Então, estudem, não parem. As máquinas, elas podem continuar aprendendo, mas quem vai programá-las, quem vai ter elas a serviço vão ser nós. Então, a gente tem que trabalhar bastante aí e temos que continuar a aprender sempre, tá bom? É isso, meu contato está aí. Qualquer coisa, tem um QR Code, você pode colocar aqui o seu celular e aí aparece meu contato, meu e-mail, eu fico à disposição, tá bom? Eu acho que é isso. Desculpa se eu perdi um pouco a hora. Excelente, Rafa, muito obrigada. Não perdeu a hora não, tá certinho. Tá super em tempo. Rafa, te agradeço demais pela excelente palestra. Obrigada por compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento com a gente. Muito bacana ver como o engenheiro civil sabe tanto de química, né? A gente Trouxe vai aí vários ali, conceitos importantes. a gente pula um pouco da química geral, né? A gente aprende só o polar, dissolve o polar, polar, dissolve o polar, mas ali acho que essa é a beleza, né? É o estudo contínuo, a gente tem que continuar aprendendo, não se limitar. Com certeza, essa é a ideia. É isso mesmo. Bom, pessoal, então agora a gente abre aí o momento para as perguntas. Como a gente está aqui, né, o horário 7h50 é o horário previsto para a nossa próxima palestra. Então, deixo aí uma sugestão. Quem quiser já ir se locomovendo para a próxima palestra, fique à vontade, a gente entende a questão do horário. E quem quiser e puder ficar aqui para a gente bater um pouquinho mais de papo e aproveitar aí a presença do Rafael, também vai ser muito bem-vindo. Ó, Rafa, nós já temos aqui no chat uma primeira pergunta. O Leonardo está dando os parabéns pela palestra e ele gostaria de saber sua opinião sobre pavimentos rígidos de concreto. Opa, isso aí é sempre algo bastante interessante. A indústria de concreto, né, do pavimento rígido, é uma solução bem interessante. Quando a gente pensa em pavimentos de alta performance também com longa duração, mas uma das coisas que a gente tem que saber fazer é construir esse pavimento rígido, né? É uma solução muito boa. Hoje em dia, dependendo do país, a gente está vendo algum tipo de substituição, né? Por exemplo, o que a gente chama de blacktop, né? Você cobrir esse pavimento com asfalto, ou o white top é quando você coloca concreto em cima o pavimento rígido, em cima do pavimento flexível. Mas são soluções, elas se agregam, né? Podemos ter soluções mistas de pavimento rígido com flexível, com asfalto. Tem que lembrar que esse pode ter uma tendência aí de ter um investimento um pouco maior, né? Inicialmente. E se tratar bem, ter uma manutenção legal, ter uma vida útil muito boa também. É uma ótima solução de pavimentação, mas tem que saber fazer muito direitinho assim, e ele não aceita nenhum desaforo. Muito bom, obrigada, Rafa. A gente tem aqui também uma pergunta do Luciano: qual a posição atual sobre a inserção de resíduos de borracha de origem de pneus reciclados? Quais os seus benefícios em relação à rumorosidade, à durabilidade e ao tempo de frenagem para os veículos? Bem extensa a pergunta, mas hoje no Brasil existem alguns estados que utilizam essa tecnologia, né, do asfalto com pneu moído. Ele tem algumas vantagens, principalmente quando a gente fala de misturas gap grade, né, misturas um pouco mais abertas. E a norma brasileira, ela estipula que você tem que ter pelo menos 15% desse ligante asfáltico, ele tem que ser pneu moído, tá? É uma tecnologia boa. Eu acho que a questão da frenagem ela vai estar muito mais relacionada aí com a própria macrotextura do seu pavimento do que especificamente com o tipo de ligante que vai estar nele, tá? Então, é algo mais para você conseguir trabalhar nessa questão de macrotextura dele
inclusive você fazer, por exemplo, misturas abertas, misturas porosas, né, PFC ou GFC, Open Graded Friction Course. Você pode fazer misturas para melhorar a drenabilidade e o tempo de frenagem na macrotextura. Não necessariamente o tipo de ligante vai ter uma influência tão forte assim no pavimento. Muito bom. A Emily quer saber como que a engenharia de produção poderia encaixar nessa área. Olha, eu te falo assim, eu tenho uma uma cliente lá de Curitiba e ela é engenheira de produção. Então, ela é responsável, no caso lá específico, por toda a parte de operação dessa planta de modificação. Então, essa questão de planejamento de produção, o que vai precisar, que tipo de insumo, quando vai precisar, na parte de negociação também, de preço, tendência, tem bastante disso, e poder organizar também a maneira como você opera essa planta, né? Porque o engenheiro de produção ele tem uma visão mais holística sobre maneira de operação, lean, e poder introduzir novos conceitos aí de sustentabilidade, que às vezes quem está muito focado ali, ou às vezes o engenheiro, o químico que está lá trabalhando, o mecânico não tem isso, e o de produção consegue chegar e abarcar para poder agregar na parte de modificação de asfaltos. E na construção nem se fala, né? A construção, um dos primeiros títulos que nós temos é o engenheiro de produção, né? Trabalhar na obra, fazendo estrada, por exemplo, né? Então tem bastante campo aí para se trabalhar, tá? Verdade. O Túlio está elogiando muito aqui a sua palestra e ele está comentando: nesse programa Medina, a camada de asfalto no Brasil deve aumentar em aproximadamente 15 centímetros. As empresas que trabalham com pavimentação terão saúde financeira para se adequarem a esse novo formato? Vamos lá. Então, isso vai depender bastante, né? O slide que eu mostrei anteriormente é uma simulação. Os pavimentos eles vão começar a ficar mais robustos, mas isso não vai ser nada novo assim do que tem no mundo, né? Então, talvez hoje a gente está fazendo algo subdimensionado. O que a gente vai começar a fazer é adequar o desenho do pavimento para as solicitações que nós temos atualmente. Então, essa questão realmente é algo que tem sido discutido. Então, com 100 milhões, em vez de fazer X quilômetros, você vai fazer X menos um percentual, né? Mas isso é algo que a gente tem que se adequar. Vai ser uma transição, né? Não acredito que isso vai ser de hoje para amanhã, mas nessa própria transição que está tendo na malha rodoviária para a iniciativa privada, já melhora um pouco essa questão da sustentabilidade financeira, né? Porque quem vai ter o asset, né? Quem vai ter a concessão, ele vai querer fazer realmente algo que dure mais, né? Que tenha uma vida maior, porque ele tem a responsabilidade sobre aquilo em 30 anos e ainda mais ganhar sobre aquilo. Eu acho que isso vai ser questão de tempo para conseguir se readequar nessa nova dinâmica aí do que o Medina vai trazer para o Brasil. Bacana, muito bom. João Pedro também trouxe uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber se teriam estudos para asfaltos com maior durabilidade e resistência em meios urbanos, visando um escoamento de água regular por toda a superfície. Tem sim, tem bastante coisa. Depois você manda um e-mail. Tem algumas coisas aí. Uma das referências, por exemplo, o Caltrans na Califórnia, tá? que ele utiliza misturas porosas para fazer drenagem de água. Inclusive, essa mistura porosa ela vai servir para poder filtrar as águas pluviais, para poder melhorar o nível de qualidade de água que vai cair para os lençóis freáticos. Algo bastante interessante assim, que a gente às vezes não imagina, mas tem, né? Aí, talvez uma dica aí para a aula de qualidade da água que a gente fez lá na Federal, a gente não falou disso, né? Então, existem approaches interessantes nesse tipo de tecnologia. Depois me manda um e-mail que eu compartilho com você uns trends assim, que a gente está estudando agora, e é bem recente algumas coisas de OGFC, né? Open Graded Friction Course, misturas porosas de alta performance, é algo que eu estou trabalhando bem agora aqui na América Latina. Legal.
E alinhado com isso, já vem uma outra pergunta aqui também. O Micaías está perguntando sobre pavimentação permeável, se pode ser solução para problemas como enchentes. Bem, o que ele vai fazer é basicamente tirar essa água da superfície e jogar para baixo, mas ele tem o para baixo, ele tem que ter onde escoar, né? Porque se ele se ele está realmente saturado embaixo, mas sim, é uma solução interessante desde que você tenha drenagem, né? Então, eu não falei aqui, mas a drenagem, se você tiver um pavimento top, seja pavimento rígido, seja um asfalto totalmente modificado, e se você não tiver uma boa drenagem, tudo que você fez não adianta de nada, tá? A drenagem é uma parte muito importante de qualquer tipo de pavimento. E sim, as misturas drenantes, o número, 50% da malha rodoviária da Flórida, a capa dela em mistura drenante, tá? Para você conseguir diminuir o nível de ruído, você conseguir melhorar, tirar essa água mais rápido da superfície e conseguir melhorar a segurança do usuário quando está trafegando em chuva, por exemplo. Legal, muito bom. E alinhado com um tema que a gente trouxe aqui, foi nossa palestra de abertura. A gente teve a professora Aline falando de eventos hidrológicos extremos em centros urbanos. Esse assunto também foi muito abordado. Algo que a gente tem falado bastante, que a gente tem pouco aqui no Brasil, mas é algo que eu estou lutando tentando catequizar um pouco, é trazer esse conceito de misturas porosas para cá, para ser cada vez mais utilizado, que a gente ainda usa muito pouco, mas a gente poderia explorar mais desse tipo de pavimento, desse tipo de mistura. Rafa, o Iago está perguntando aqui se existem estudos onde se utiliza geopolímeros na composição dos asfaltos. Igual, não saberia te dizer. O que a gente tem hoje, já existe uma linha sobre biopolímeros, tá? São polímeros aí advindos de origem vegetal. Geopolímeros, eu não sei especificamente o que seria um geopolímero. Talvez você pode mandar alguma mensagem depois, um e-mail, que a gente pode tentar trocar uma ideia. Porque às vezes se a gente não sabe, fatalmente a gente sabe quem sabe e tenta responder isso com mais propriedade. Agora a gente tem aqui uma pergunta do professor Getúlio, que inclusive ministrou a palestra ontem sobre petróleo. Ele está perguntando se você poderia falar sobre a importância do Medina no dimensionamento de pavimentos no Brasil. Eu não sou especialista em dimensionamento, mas o que eu tenho visto, né, é essa questão de a gente conseguir projetar pavimentos que que sejam mais condizentes com os carregamentos que existem hoje, né? Eu acho que essa é a principal, um resumo, né, seria isso, a gente conseguir fazer pavimentos que realmente consigam performar para o que eles são projetados, porque da maneira como tem sido hoje, né, talvez a gente tenha utilizado métodos que hoje já não suportam os carregamentos que o pavimento ele é submetido, e às vezes você planeja ele para colocar ele para 10, 15 anos, 20 anos, e esse pavimento vai durar muito menos, né? Então você começa a analisar a vida de fadiga do material, você começa a analisar os módulos desse material, o pacote estrutural, e correlacionar essas características das qualidades materiais com a performance na pista, né? Eu acho que essa que é a importância, não ter Frankenstein, né? Vou olhar só o ligante, vou olhar só a mistura. Não, você tem que olhar o ligante, que é 5%, mais os 95% que é o agregado, como é que isso vai trabalhar aqui na capa, pensar no que vai vir embaixo e colocar isso tudo no pacote e falar assim, como é que isso vai trabalhar aqui com as solicitações, com o nível de tráfego que vai ter essa via. Eu acho que essa tradução em um nível mais confiável, eu acho que esse que é um resumo mais geral assim, que eu poderia falar, que vai dar um pouco mais de confiança e qualidade nas nossas rodovias. Bacana demais. Professor Getúlio, se quiser falar alguma coisa aí também, só levantar a mãozinha que a gente libera o seu microfone.
Eu acho que a gente está, né, já num horário aí para finalizar, então vou colocar aqui uma última questão que o Nuno trouxe, né? Está elogiando bastante a palestra, inclusive vários comentários aqui, todo mundo elogiando bastante o conhecimento que você tem, a sua didática. Foi Obrigado. realmente um sucesso. Obrigado. E aí o Nuno comenta que esse é um assunto que está realmente sempre em voga, que ele participou de 2 obras de reabilitação da BR-381 com pavimento rígido, com pavimento flexível, apenas nos ramos de acesso. Ele está pensando em fazer o TCC como um estudo de caso da transição de pavimento rígido para flexível. Ele fala que tiveram alguns problemas na obra devido a fissuras nessa transição. E ele pergunta se você tem alguma opinião profissional sobre isso. Olha, a única transição que eu fiz foi no BRT lá de Recife, mas na verdade eram transições, eram lajes de transições, onde a gente tinha ali as obras de arte, né, os viadutos, então você fazia algumas transições para poder fazer essa distribuição depois, enfim, tanto a chegada, né, de um flexível do asfalto para um rígido do viaduto, quanto a saída, que do rígido do viaduto para o flexível. Então você tem ali algumas lajes de transição. Eu acredito que eu realmente não sou muito focado nessa área, eu estava mais na execução ali, então não sabia se, o que pode talvez mudar, mas algo que a gente tinha eram sempre fazer alguns degraus, né, para conseguir fazer essa transição. Então você vai encaixando as camadas de uma camada de binder com a camada de capa e também um pouco da camada ali de base, para você conseguir fazer essa transferência de carga de um ponto a outro, né? Isso ocorre também, por exemplo, transições em aeroportos, né, quando você tem um pavimento rígido de um taxiway com runaway aqui. Esse tipo de transição é algo bastante importante que não pode falhar, principalmente no aeroporto, né? Ele não pode falar assim, vou fechar aqui 2 dias para fazer uma reabilitação. Mas eu não saberia te dizer especificamente pontos específicos assim para ser observado nesse tipo de trabalho. Mas eu tenho vários amigos da área de projetos, a gente pode procurar alguém para poder talvez orientar com mais propriedade. Trocando umas figurinhas aí. Com certeza. Professor Getúlio, você está liberado agora para poder falar, se você quiser ativar aí seu microfone. Olá, Rafael, tudo bem? Fala, Getúlio, muito boa a palestra ontem, gostei muito. Bacana demais, ótimo, gostei muito aí da abordagem, eu acho que tecnicamente a gente tem que evoluir sempre, né? E essa sua abordagem passando por todas as engenharias mostrou mais uma vez aí que ninguém está isolado, a engenharia civil não está isolada da engenharia química, ao contrário, né? Muito pelo contrário, exatamente, a gente está junto direto. Travou? Não sei se foi eu que travei. Não, acho que o Getúlio travou mesmo. Vamos ver se ele vai conseguir retornar. Estou aqui para ficar mais fácil. Acho que está travado mesmo. Mas que bom que o pessoal gostou, né? Gostou muito. Muitos elogios aqui. Todo mundo comentando demais de como que a palestra foi relevante, como que o assunto é difícil e você conseguiu tratar de uma forma muito bacana, muito didática. Isso é um pouco que eu tento fazer, né? Às vezes tem muito... Meu sinal caiu. Opa, tô te ouvindo, Getúlio. Eu consegui voltar. Meu sinal caiu aqui, agora que voltou aqui. Acho que voltou, não voltou? Consegui. Voltou. Não, tá. Eu estava fazendo essa abordagem e a gente estava querendo realmente falar sobre o Medina, né? Porque o Medina está vindo aí para substituir o CBR, está vindo substituir o Marshall, e a gente quer essa mudança toda aí, né? Tá todo mundo já envolvido. A rede asfalto, né? Lá da COP do Rio está envolvida. O IPR já liberou até o software na rede, né? E aí Isso. É por isso que eu perguntei lá sobre a gente falar um pouco do Medina também, né? Por conta dessa abordagem. Porque o Marshall, ele não fala de asfalto polímero, ele não aborda, tanto faz asfalto modificado ou não, para o Marshall não faz diferença, né? Mas para o Medina não, faz toda a diferença, né? E é essa que a gente queria
colocar essa abordagem ele, da a gente importância vai do começar, Medina. a gente vai começar a ver diferença lá, né, quando a gente começar a ver, deixa eu ver aqui se está... Então, o que a gente tinha falado antes, o fator de fadiga da mistura, né, e o modo de resiliência. Então, quanto mais para cima a gente for andando, mais modificado e melhor a performance do ligante asfáltico, da mistura asfáltica. Então, tem alguns estudos que a gente já tem visto. Eu não sei se travou aqui só para mim. Aqui travou também. Travou também? Travou o áudio aí, travou o áudio. Tá vendo uma instabilidade na rede aí, tá travando. Tá travando. Também foi só agora no finalzinho, né? Ver se ele consegue voltar. O meu também travou e deu aquela travada, né? Foi. E Eu voltou caí. rapidinho. Aí, ó, voltou. Rafael, travou aí. Você tem que voltar a sua fala. Opa! Não, tava falando mais sobre essas classes de mistura, né? Então, na palestra, até eu deixei aqui o link para a galera. Cadê? De onde que tá? Então, aqui a gente já tem, nesse link, né, que eu deixei aqui, tem as normas dos manuais de utilização, e no site já existe, o pessoal consegue ir lá e fazer o download do Medina, né, para conseguir dar uma brincada, e aí vai ver os níveis de classe do pavimento, então de pavimentos não modificados a pavimentos mais modificados. E aqui um estudo bem legal, acho que assim, altamente recomendável a leitura desse estudo, onde ele faz a comparação, né, vendo aqui uma característica X, e aí ele pega onde é que está o Brasil hoje, né? Se fosse para olhar aquilo, a gente estaria com 10 centímetros, então a Áustria, a Itália está com 40, Portugal está com 18, então no Brasil vai sair de 10 aqui para vir para 18 centímetros, está com um pouco daquela mudança que a gente comentou. Depois, se quiser, eu tenho essa revista aqui, em PDF, eu posso mandar para você também, para você dar uma olhada nesse artigo bem interessante que foi escrito, fazendo essa tratativa. Ótimo, bacana. Bacana, então, parabéns. Obrigado. Excelente, pessoal. Então, agradeço o Rafa mais uma vez pela disponibilidade, pelo interesse em vir aqui contribuir com o CIPUC. Importantíssimo contar, né, com a presença e com a participação de vocês que estão aí vivenciando essa interconexão de todas as engenharias na prática, no dia a dia, e poder trazer um pouquinho dessa experiência com relação a tudo isso de asfalto para a gente. Então, agradeço muito mesmo. Estou à disposição. Bem, estou aqui, o pessoal tem meu contato, vamos ver, espero que da próxima vez a gente possa tentar fazer isso pessoalmente, para fazer um negócio um pouco mais pessoal e sem... o digital ajudou bastante, né? A gente teve aqui, sei lá, 200 pessoas, né? Mais ou menos, 250. 250. Então, colocar isso num auditório é bem complicado, mas às vezes, mas o digital ajuda bastante, mas enfim, numa próxima oportunidade, depois que esse coronavírus deixar, a gente se junta aí e faz uma pessoal e traz novidades para a galera. Será um prazer compartilhar aí o que a gente está fazendo no mundo. Muito bom, excelente, gente. Tá bom? Então, convido a todos, né, para a gente se deslocar agora para a segunda palestra da noite, a última do CIPUC, para a gente fechar aí com a chave de ouro. Show. Muito bom, obrigado. Rafa, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, até mais. Fique com Deus. Tchau, pessoal. Vou aqui então parar a gravação.